Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, Deus colocou no coração para trazer uma palavra para os irmãos. E eu creio que essa palavra pode ser já um marco, eu chamo assim de um período de transição que estamos vivendo. O Senhor quer te transportar do medo para a fé. Você pode repetir? Do medo para a fé. Eu não sei quais são as coisas que te apavoram. Eu não sei quais são as coisas que te metem medo. Hoje vivemos um tempo de muito medo. Talvez um dos medos que possa envolver o seu coração e a sua vida seja muito parecido com o meu. Em 1979, eu tinha medo da morte. Mas esse medo da morte acabou quando eu fui transportado do medo para a fé, para uma nova vida em Cristo Jesus. E hoje eu tenho certeza da vida eterna. Talvez você possa ter medo de espíritos, medo de demônios, medo de todo tipo de ação que se levanta contra a sua vida. Talvez você possa ter medo de tantas coisas que se levantam contra a sua vida. Mas nessa noite, é a noite da tua vitória, é a noite da tua libertação, é a noite da tua cura. Talvez você tenha medo até mesmo de coisas pequenas, fobias, mas hoje o Senhor pode transportar do medo para a fé. Tem gente que tem medo de barata, de rato, de grilo, todo tipo de animal, aranha, são medos. Mas não importa que tipo de medo, seja o menor que as pessoas possam dizer para o maior. Tem gente que tem medo de ficar rico, sabia? Vai que eu desvio depois. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de ficar pobre. Tem gente que tem medo de casar. Tem gente que tem medo de ficar solteiro. Nós, os pais têm medo que seus filhos desviem dos caminhos do Senhor. Muitos pais têm medo que os filhos que estão desviados não voltem para a casa do Senhor. Muitos filhos têm medo que os seus pais nunca mudem nas suas atitudes que ele considera errado. Os medos invadem o nosso coração, a nossa vida. Tem gente que tem medo de ficar doente, por exemplo. Tem gente que quando recebe uma notícia de uma enfermidade fica desesperado. Hoje os toques, os transtornos estão atacando as pessoas. O medo tem invadido o seu coração. Talvez até mesmo nesse momento você tenha medo do que vai acontecer ou está acontecendo com a sua igreja. O desconhecido nos dá medo, nos apavora. Mas nessa noite, a minha oração é que Deus possa nos transportar do medo para a fé. Qual é o seu medo? Você tem medo de alguma coisa? Tem alguma coisa que tem te causado pavor? Tem alguma situação que você está enfrentando que tem te causado medo? Você se meteu numa enrascada e não sabe como sair dela, e isso está te dando medo? Você está numa situação financeira que isso está te apavorando, um medo enorme do que vai acontecer? Você está passando por uma enfermidade e você não sabe como vai ser curado dela? Qual é o seu medo? Do que você tem medo? Quero contrastar nessa noite com grandes homens e mulheres de fé, que apesar de situações difíceis, eles agiram com fé e vitória. Eu fiquei imaginando, talvez você já fez isso, imaginando Noé construindo a arca. Já imagina Noé construindo a arca. Noé tinha 480 anos, os historiadores dizem, quando ele recebeu a ordem do Senhor. Mas irmãos, até o dia do dilúvio demorou 120 anos. Eu imagino que nos 480 anos que Noé viveu, já teve muito medo. Mas talvez nesses 120 anos, ele ficava as pessoas zombando dele, falando assim: e se não vier o dilúvio? E se não acontecer o que está para acontecer? Será que Noé não teve medo disso? Fico imaginando Abraão. Imagine ele levantar pela manhã e aquilo que ele sempre aguardou, sempre esperou, o filho que era da promessa, e naquela manhã o Senhor pedir para ele entregar o seu filho Isaque, em adoração e em louvor a ele, sacrificar Isaque. Saber que Deus, será que ele sabia que Deus já ia providenciar o cordeiro?
será que ele não teve medo? Será que Isaac, quando soube que ele era o sacrifício, será que ele não teve medo? Fico imaginando Moisés à beira do Mar Vermelho, com todo aquele povo, alvoroçado, preocupado, sabendo que o faraó estava vindo, sabendo que o mar estava fechado. Será que ele não tinha medo? Como que vai ser também depois que passar o mar? De onde que do deserto vai sair comida? Ele não tinha noção do maná, que água ia sair da rocha. E nós sabemos como que Moisés, ele levantou o bordão, o mar se abriu e ele atravessou, e tudo que aconteceu no deserto, mas ele teve que ser transportado do medo para a fé. Eu fico imaginando aquela mulher, Raabe, aquela mulher que nós conhecemos a história dela primeiramente como uma prostituta, mas uma mulher que abrigou os espias, e depois fez um acordo com os espias e disse: olha, eu quero que a minha família seja salva quando vocês vierem invadir Jericó. E ela talvez falasse: será que eles vão cumprir a promessa? E quando eles chegarem não vão matar a mim e minha família também? Será que ela não ficou com medo? Talvez quando ela colocou aquele cordão vermelho, aquele fio escarlate, e se eles não enxergarem o fio? Será que não teve medo? Eu fico imaginando quando Deus deu a ordem lá no início para Moisés, falou assim: olha, cada casa passe o sangue nos umbrais, porque o anjo da morte vai passar, e onde não tiver o sangue, o primogênito vai ser morto. Será, irmãos, quem estava dentro da casa, talvez o filho primogênito, meu Deus, será que meu pai passou mesmo lá o sangue do cordeiro na porta? Talvez até fale assim: pai, dá mais uma olhadinha, se o senhor passou bem, dá mais uma pincelada de sangue lá no umbral. Eu fico imaginando, irmãos, o próprio Moisés, depois que ele morreu, antes de ele morrer, ele dá notícia para Josué que ele ia estar com o povo. Eu imagino quando Josué, ele entende que ele vai conduzir aquele povo, e ele olha para todo aquele povo e fala assim: meu Deus, será que Deus, como foi com Moisés, vai ser comigo? Será que o pastor Richard também, irmãos, não sentiu medo na hora que o desafio e na hora que a coisa acontece? Irmãos, eu quero dizer para vocês, com toda convicção, com toda alegria no meu coração, que inspirado por esses homens de Deus, Deus tem me transportado do medo para a fé. Quero dizer que eu tenho estado cheio mesmo dessa presença de Deus, dessa alegria do Espírito Santo, dessa força, dessa convicção e dessa certeza. Irmãos, eu quero que você esteja sensível ao que Deus está fazendo. Eu anunciei um dia para os irmãos aqui: irmãos, o avivamento não vai chegar, o avivamento já chegou, entre nele. Irmãos, tem coisas que não dá para explicar que está acontecendo na vida da igreja. Pastores têm me ligado, talvez você tem pessoas que estão perguntando já sobre você, sobre a Memorial. A gente que é pastor, eu digo: pastor, o que está acontecendo com a Memorial? Os rumores estão saindo de coisa boa, irmãos, que nós estamos como quem sonha, que grandes coisas Deus está fazendo aqui. Irmãos, eu tenho 37 anos de caminhada cristã, 15 anos de ministério. Eu nunca fui numa vigília igual a última nossa. Cada vigília eu sei que vai ser de um jeito. Essa vigília era de conquista da terra. Irmãos, depois que nós colocamos, e agora é nossa, agora nós vamos avançar, não vamos parar mais. Mas já tem irmãos que têm me procurado e falado assim: pastor, eu quero doar, eu quero ofertar. Eu acho até que nós vamos ter que marcar com um dia, irmãos, porque tem muita gente que quer entregar a oferta. E ofertar não só coisa financeira, monetária, coisas, material de construção, quer ofertar o seu tempo, o seu talento. Irmãos, aquela chácara é nossa, já tomamos posse. Células, a chácara é nossa, você pode ir lá, você pode orar, a única coisa, a gente tem que ser organizado e cuidadoso, para zelar e proteger o que é nosso. Mas irmãos, Deus já nos deu, já pisamos a planta dos pés, e agora nós vamos cada dia mais conquistar coisas lá. Irmãos, não é normal você desafiar para uma feira dos ministérios, porque irmãos, eu conheço pastores, igrejas, pastor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Não é normal, irmãos, ontem no treinamento nosso,
Fizeram uma contagem, mas lá tinha 148 pessoas, dando as suas vidas, dedicando as suas vidas. Não é normal, irmãos, pessoas que ainda nem são membros da igreja, e para nós já são, né, no nosso coração, né, mas já colocaram o seu nome assim, ó, eu quero trabalhar, eu quero ofertar o meu tempo, o meu talento, eu quero estar nesse projeto. Isso se chama avivamento. Deus vai trazer arrependimento, confissão, salvação, milagres, curas, muitas coisas vão acontecer. O avivamento ele é completo, irmãos. Quando o avivamento é genuíno, não é do jeito que você pensa. Cada vez que Deus faz um avivamento é do jeito dele. Mas, irmãos, esteja sensível para aquilo que Deus está fazendo. E talvez você esteja com medo de algumas coisas na sua vida, que você esteja passando. Mas, irmãos, saiba, nessa noite você pode, pela fé em Cristo Jesus, ser transportado do medo para a fé. Você crê nisso? Amém? Porque quando a história é comigo, quando é com você, aí a gente sabe onde o calo aperta, né? Onde a luta é grande. Então abra a sua Bíblia, e eu quero falar com você algumas coisas que Deus colocou no meu coração para essa noite falarmos. Quando você está abrindo a sua Bíblia, eu quero dar uma boa notícia. Para mim é uma boa notícia. Irmãos, nós vamos ter uma semana de festa, nós estamos em festa. Dia 9, 10 anos da rede feminina. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, a oração da rede feminina tem tido 35, 40 mulheres lá, e os homens agora vão para cima, né, Sérgio? Os homens também querem orar. Deus está dando isso, esse avivamento para a igreja de oração. Irmãos, dia 9 é uma festa, e a pastora Suene vai estar com a gente. Ontem à noite, a pastora Eli já tinha me dado ok, ontem à noite nós compramos as passagens da pastora Suene e do pastor Eli. Então marca na sua agenda, dia 10 será a noite de posse aqui na igreja, onde a gente vai estar recebendo o cajado das mãos do pastor Eli, e vai ser uma noite profética, uma noite muito especial aqui na vida da igreja, um marco para a gente. Amém, irmãos? Põe na sua agenda. Tem gente que já me convidou para aniversário dia 10, estou pedindo assim, dá um jeito de desmarcar esse aniversário dia 10, então dia 10, o pastor Eli vai estar aqui, e vai ter essa noite, a noite de posse. E dia 11 vai ser essa noite que eu quero trazer uma palavra para a igreja, dessa visão, desse novo tempo que Deus tem colocado no meu coração. Amém, irmãos? Não tenha medo. 1 Samuel 17, ele mostra uma circunstância, um momento em que os filisteus haviam invadido Judá, e a situação era terrível, era de medo. 1 Samuel 17:3, mesmo assentado, vai ser projetado esse texto, diz assim a palavra do Senhor: e os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Irmãos, os filisteus haviam invadido, e aí eles se posicionaram de um lado da montanha, e o povo de Deus do outro lado da montanha, e entre eles havia um vale. E irmãos, volta e meia, um soldado, você sabe quem ele é, Golias, ele descia até o vale, ele vinha até o vale sozinho, e ele desafiava todo o exército, e por 40 dias ele fez isso. Falou, não tem nenhum homem aqui, não tem nenhuma mulher, não tem um soldado, não tem alguém que tenha coragem de me enfrentar. E desafiava, e blasfemava, e falava contra, e ficava nesse momento lançando medo e pavor sobre todo o exército que estava ali acampado. Irmãos, esse é o momento em que ele está desafiando e apavorando o povo de Deus. Quando o medo vem sobre alguém, esse medo causa pavor, causa temor, você fica atemorizado, e quanto mais o bicho grita, parece que as pessoas até se arrepiam de medo. Você já viu quando um pitbull rosna? Tem gente que arrepia da cabeça à planta dos pés. Tem casa que você vai que aquele cachorro parece estar endemoniado, preso na corrente.
Os donos falam, não, fica tranquilo, chega pertinho que o cachorro vai, você já sai para longe. Você não confia. O medo. Tem gente que está falando, não, pastor, aquele cachorro lá de casa não é endemoniado. Parece, não estou falando que seu cachorro é endemoniado, mas é que, dando um exemplo, é uma metáfora, né, pastor? Irmãos, não dá para acreditar, Senhor, que aquele horrível gigante estava insultando o exército. Irmãos, eu vi o Miguel triste esse dia, o nosso coronel, o pessoal do exército triste. Eu fiquei triste também. Irmãos, lá na favela, os traficantes insultando o nosso exército. Insultando, irmãos. Ali por trás é potestade. Os soldados ali, diferente a situação, não estavam com medo. Mas, irmãos, o que o demônio quer fazer é causar medo na população, desestabilizar a sociedade, desestabilizar o nosso exército, desestabilizar a nossa confiança. É isso que o inimigo quer, porque, irmãos, no fundo, o inimigo sabe que ele não tem nenhuma força, nenhuma autoridade contra o Senhor, como aqueles meninos, quem viu o vídeo, que ficavam ali afrontando os soldados todos com metralhadora, todos com colete, todos prontos para a guerra, irmãos. Mas o inimigo tenta querer nos envergonhar, querer nos afrontar. Mas Deus nos impulsiona, irmãos, como igreja, como povo de Deus, a tomar uma postura, uma posição, quando o inimigo tenta vir nos afrontar dentro do nosso arraial, dentro da nossa casa. E foi uma façanha, irmãos, tremenda a vitória, porque no meio daquela situação toda, surge um rapaz chamado Davi, um pastor de ovelha, um pastorzinho de ovelha. Então nessa noite eu quero que você, nós já pregamos sobre 5 pedras que Davi pegou, mas nessa noite eu quero falar com você sobre 5 coisas chaves que Davi fez e vão nos permitir ter vitória, ser transportado do medo para a fé em qualquer situação na sua vida e naquilo que nós temos pela frente como igreja. Amém? Em primeiro lugar, primeiro de tudo, Davi recordou o que Deus havia feito. Davi recordou o que Deus havia feito. Irmãos, quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantas coisas Deus já realizou e você precisa ter a memória. Quando tudo está o caos, quando tudo está destruído, irmãos, faça como Jeremias. Eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Eu quero trazer à memória as coisas que me dão alegria. Eu quero trazer à memória as coisas que me fazem perceber que eu tenho um Deus que é de vitória. Olha o que diz o versículo 34 e 35. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Irmãos, não confie na sua memória, cuidado com o alemão, o Alzheimer. Confie no Senhor. A sua memória te trai. Talvez você não se lembre. Se eu perguntar a alguém sem olhar para assim, qual a cor da sua meia? Tem gente que não sabe que cor que a meia colocou hoje, agora, sentado aí. O Max já ficou ali em dúvida, já quis olhar para o pé. Eu já vi pessoas que já vieram para a igreja, não vou falar o nome, porque a gente não pode expor, né, assim, mas a gente que já veio com um brinco trocado, porque não lembrava qual que era a cor do outro brinco, sapato trocado, porque não prestou atenção. A gente não confie na sua memória. Tem uma certa jovem que estava num momento de adoração, levando as pessoas a adorar, e ela atraía multidões para adoração. Aí perguntaram para ela: mas como que você consegue, quando você está ministrando o louvor, a adoração, as pessoas virem para adorar? Ela falou: porque nesse momento de adoração, a única coisa que eu faço é trazer à memória das pessoas quem é Deus, o que Ele faz, quem Ele é, o caráter dEle. Eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar da glória desse Deus. Eu trago à memória quem Deus é. Então, irmãos, quando a gente entende que nós precisamos trazer à memória quem Deus é, que tal você recordar o que Deus já fez na sua vida, o que Deus tem feito?
O medo aprisiona, a fé liberta. Deus pode nessa noite libertar você de todo medo, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Davi confiou em Deus. Davi confiou em Deus. No versículo 36 e 37 diz assim: assim feria o teu servo o leão, como urso, assim será esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Irmãos, Davi estava preparado para fazer o que tinha que ser feito. Sabe por quê? Ele conhecia o Senhor que ele servia. Você vai estar sempre pronto para fazer o que tem que ser feito, quando você conhece o Deus que você serve, e você sabe que nele você pode confiar. Nele você pode confiar. As pessoas ouviam os gritos de Golias, acreditavam que ele estava com verdadeiro poder. Irmãos, quem já teve um momento de libertação, ou expulsando o demônio de pessoas, irmãos, quanto mais o demônio está fraco, quanto mais ele vê que o negócio está apertando para ele, mais ele grita, mais ele urra, mais ele mente, mais ele fala que vai destruir, que vai arrebentar, que vai fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, ele sabe que ele não tem poder nenhum, porque nós estamos ali na autoridade do nome de Jesus, confiados no Senhor. Porque, irmão, nós precisamos entender que se o demônio grita, se ele fala alto, a voz do nosso Deus acalma a tempestade. Davi poderia dizer, a voz, como ele disse no Salmo, a voz do Senhor é como voz de trovão. A voz do Senhor é como a voz das muitas águas. A voz do Senhor, ela é poderosa para esmiuçar a rocha. A voz do Senhor é que criou todo o universo. Deus disse, haja e vai acontecer. Confie, confie. Irmãos, a voz do Senhor só pode ser ouvida, escutada, se você ter essa palavra. Você sabia que a polícia do Canadá, o FBI, eles, para pegar dólar falso, eles nem têm contato com falso, eles só estudam o verdadeiro. Conhece tão bem o verdadeiro, que quando vem o falso, ele sabe. Irmãos, conheça a verdade, e ela vai te libertar. Conheça a verdade, e quando vier o falso, você vai saber, você vai entender. Você precisa ler, orar e conhecer a palavra de Deus. Você conhece a Jesus? Ele te conhece. Prossigamos em conhecer o nosso Deus. Conheça o Senhor, busca o Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê, irmãos? O medo paralisa você, mas a fé te dá poder. Em terceiro lugar, Davi usou as armas que Deus havia provido para ele. Davi usou as armas que Deus havia provido para ele. Irmãos, pare de usar as armas suas, seu jeitinho para resolver as coisas. Se eu fizer isso, eu vou resolver. Se eu fizer de tal maneira, vai resolver. Irmãos, confie no Senhor, mas use as armas que Deus tem para você. Olha só, o rei Saul, ele providenciou para Davi usar a armadura que era dele. Davi não estava acostumado a usar aquelas coisas. Olha o que diz o texto, 1 Samuel 17, a partir do 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Irmãos, Davi decidiu ir para a batalha com o que Deus lhe havia provido. Sabe quais são as armas da sua guerra, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Fiquem em Jerusalém,
não saiam para a batalha, não saiam para testemunhar, não saiam para a guerra, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês vão poder ser minhas testemunhas em todo lugar. Irmãos, o Espírito Santo, ele te dá uma armadura, porque com a presença do Espírito Santo, que é poderoso para desfazer qualquer fortaleza, qualquer arma forjada, você é revestido da armadura de Deus, você é fortalecido na força do Senhor, e Ele te reveste de toda a armadura de Deus, para lutar as guerras. Sabe, irmãos, Deus te dá talento, Deus te dá habilidade, mas Deus te dá dons dados pelo Senhor. O Senhor tem um celeiro de dons para entregar para a sua igreja, para reconhecer claramente o chamado de Deus para a minha vida. Falando de mim, eu tive que descobrir qual era o meu talento, qual era a minha habilidade, e qual eram os dons que Deus tinha dado para mim. Você tem alguma habilidade? Você tem algum talento? Entregue para o Senhor. Você tem algum dom? Pastor, eu não sei meu dom ainda. Você tem falta de algum dom? O Senhor pode te dar, mas é para a glória dEle, para o serviço dEle. Quais são os talentos, os dons que você tem? Eclesiastes 10, versículo 10, parte B, diz assim: se você deixa o machado perder o corte, e não o afia, terá de trabalhar muito mais. Irmãos, você quer ganhar tempo na sua vida? Ore. Quer ganhar mais tempo? Ore mais. Quer ganhar mais tempo? Ore um pouco mais. Grandes servos de Deus que iam realizar um monte de coisa, gastaram mais tempo orando do que tentando planejar ou fazer algumas coisas. Talvez você gasta muito tempo planejando, fazendo projetos, tentando realizar coisas, mas não gasta nenhum tempo orando. Estamos obrigados a que tudo que façamos para Deus, fazermos com excelência, fazer o melhor. E creio que Davi também pensava assim: eu quero fazer o melhor para Deus. Irmãos, o medo desanima, não desanima? Mas a fé te encoraja você a prosseguir. Em quarto lugar, Davi repreendeu a Golias. Ele tomou posição. Repreender é tomar posição, irmãos, porque muitas vezes a gente só fica repreendendo o mal, mas não toma posição. No versículo 41 a 45 diz assim: o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era um moço ruivo e de gentil aspecto. Irmãos, isso aí o diabo faz constantemente com a gente. Eu já contei essa história. Um dia chamaram para expulsar um demônio, eu nem cheguei no portão, o demônio de lá já gritou: ih, o Richard! Zombou, irmãos, e realmente era o Richard. Só que eu continuo lendo o texto, olha. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. É assim que o demônio faz quando a gente chega, irmãos. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Olha só Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens enfrentado. Quando ele falar: é o Tiago? É o Tiago, mas eu venho aqui no nome do Senhor dos exércitos, eu venho aqui no nome do Deus que é todo poderoso, que tem toda a autoridade sobre demônios, sobre qualquer coisa. Amém, irmãos? O propósito desse dia, irmãos, era o propósito de Deus. O poder desse dia era o poder de Deus, e a glória desse dia era a glória de Deus, o dia que Golias foi derrotado. Talvez o propósito desse dia que você está aqui na igreja, nesta noite, é o propósito do Senhor de dar vitória sobre o medo, para te transportar para um tempo de fé. Amém? Charles Spurgeon disse o seguinte, que os cristãos são muitas vezes como um grande submarino. Quando o tempo está bom, estamos em águas calmas, nos sentimos orgulhosos de navegar na superfície, mas quando as coisas se complicam, nós submergimos.
Irmãos, isso é verdade. Às vezes aqui na igreja você é corajoso, você canta, você fala, quando chega ali na esquina, tem que enfrentar um endemoniado, como diz, o bicho pega. Já liga para os intercessores, já liga, pastor, chama a irmã de oração, somos irmãos intercessores. Irmãos, você pode, no nome de Jesus, chegar e falar assim, é no nome de Jesus que eu te repreendo, é no nome de Jesus que eu ordeno que você saia. Por que tomar posição é importante, irmãos? Quando Neemias estava reconstruindo os muros, havia brechas, precisava de sentinelas, pessoas tomando posição. Por isso que nós temos pessoas em posição de guerra. Se você chegar para o culto aqui um pouco mais cedo, e lá na sala os intercessores estão orando. Os levitas, quando terminam aqui de passar o som, depois eles vão para a sala orar. E as pessoas ficam em sentinela orando. O culto está acontecendo, tem gente orando aqui, irmãos. Tomar posição é estar no lugar que você deve estar, para enfrentar qualquer situação. Por que tomar uma posição é tão importante? Queremos que vejam que as nossas ações corajosas têm um grande propósito. Qual que é o propósito de tomar posição? Ter vitória. E qual que é a vitória? É a vitória do Senhor, não a sua. Irmãos, Deus não queria mudar o olhar de Davi. Às vezes você está assim, puxa, Deus tem que mudar a minha visão então do que eu estou enfrentando. Pensa no seu medo aí. Já pensou? Puxa, eu estou com medo de tal coisa. Deus não queria mudar. Davi, eu vou te mostrar Golias, você não vai mais ficar com medo dele. Não é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Deus queria mudar a visão de Golias. De Golias saber que ele não estava enfrentando Davi, ele estava enfrentando o general, o Senhor dos senhores. É o demônio, é o diabo que tem que saber quem ele está enfrentando. É o Senhor que muda o olhar do oponente. Não é o teu olhar que ele quer mudar. Ele quer que o inimigo saiba que ele está mexendo com a menina dos olhos dele. Ele está mexendo com você. O Senhor, nessa noite, quer te curar, transportar do medo para a fé. O medo debilita. Você está debilitado? A fé cura. O Senhor quer te curar nessa noite. E em quinto lugar, e último, Davi correu para a batalha. Fala assim, Davi correu, é isso eu faço, pastor, eu corro também. Não, irmão, Davi não correu da batalha. Davi correu para a batalha. Davi foi para cima, irmãos. No versículo 46 a 50 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei-te a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, pare um pouquinho aqui. Davi não falou assim, ó, eu vou arrancar sua cabeça, vou acabar com você, e você vai saber quem eu sou. Você vai saber que você não pode mexer com o servo do Senhor, você não pode mexer com o pastor, você não pode mexer com o irmão da igreja. Não, irmãos, toda a terra saberá que há um Deus, que há um Senhor. Não é glória para você, é glória para Deus. Toda a honra, toda a glória para Ele. E saberá toda essa congregação, versículo 47, que o Senhor salva, e o Senhor quer salvar pessoas aqui nessa noite. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu, que levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Irmãos, é interessante, Davi não foi devagar, com medo, Davi foi para cima, irmãos. Davi acelerou o passo, e Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Tem uma batalha para você travar, irmãos, tem uma guerra para você entrar. E o Senhor está dizendo para a igreja, para mim e para você, deixa de embromar. Deixa de cozinhar o galo. Vai para cima, que eu vou te dar a vitória. Irmãos, Davi agiu, é hora da gente agir.
É hora de você lutar mais pelos seus filhos. É hora de você lutar mais pela sua mãe, pelo seu pai. É hora de você lutar mais pelos seus familiares. É hora da gente ir para cima. Ide, fazei discípulos. E o Senhor vai com você. O Senhor vai na frente. Sinais, maravilhas vão acompanhar. Coisas tremendas vão acontecer. Não tenha medo, irmãos. A ação, essa era a chave. Você sabia, irmãos, Juízes 20:16, assim: em todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda, uma pedra e um cabelo, e não erravam. Irmãos, haviam 700 guerreiros, homens que eram canhotos, que atiravam num fio de cabelo e acertavam. Mas esses homens não estavam ali na batalha. O que eu quero dizer para você, irmão? Não fique esperando que é o outro que vai fazer, que tem gente mais preparada do que você. Deus está chamando cada um de nós individualmente. Deus não quer que ninguém fique de fora dessa batalha. Há uma grande diferença entre você saber algo e confiar nisso. Você pode saber um monte de coisa, mas se você não confia naquilo que você sabe, não adianta. Você já viu muitas histórias do missionário Hudson Taylor. Há uma história que eu gosto muito, quando Hudson Taylor foi pela primeira vez para a China. Ele foi em um barco a velas. E um dia, o vento parou de soprar, e o barco começou a ser levado para uma praia. E todos sabiam que naquela ilha, era uma ilha de canibais. Essa história é verídica, irmãos. Era uma ilha de canibais. E quando aqueles canibais viram já o barco sendo arrastado, vindo em direção à ilha, eles já começaram a festejar e vir para a praia, e eles já sabiam o que ia acontecer, irmãos. E aí o capitão, a tripulação, todos começaram a ficar apavorados. E talvez aconteça com você, o pessoal zomba, mexe com quem é crente, mas quando a coisa aperta, fala assim: ora aí por mim, ora pela minha família. Irmãos, quando eu fiz faculdade, eu falo que eu sou a última turma da FUCMAT e a primeira da UCDB. Irmãos, o pessoal zombava, mas quando a coisa apertava, eu falava assim: você não ora por mim? Ora pela minha família. Então aquela tribulação chegou e falou assim: ô missionário, ora por nós, pede para o teu Deus para mandar o vento, porque se o vento vir, a gente consegue sair daqui. O Hudson Taylor deu uma palavra assim, mas falou assim: eu não vou orar enquanto vocês não levantarem as velas, não içarem as velas, porque as velas estavam abaixadas. Falou: mas Hudson, missionário, não tem vento. Ora, quando vir o vento, a gente vai içar as velas. Enquanto vocês não içarem as velas, eu não vou orar. Irmãos, desespero, na hora do desespero faz tudo que manda, né? Aí levantaram as velas. Quando levantou as velas, o missionário orou. E o vento veio. E salvou aquele barco dali. História verídica. Irmãos, o Senhor está dizendo para a gente: tem milagre para acontecer. Mas, pastor, já faz tanto tempo, não tem mais jeito. Já passou o tempo. Lembra de Lázaro? Estava morto. Tem coisas que já não tem mais jeito na minha família, na minha casa. Deus fala para você: tira a pedra. Tira a pedra. Eu vou dizer: sai para fora. Senhor, nessa noite, quer que você entenda que Ele quer te transportar do medo para a fé. Queria que você abaixar a sua cabeça. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O medo torna inútil, a fé torna você útil. Talvez você tenha vivido uma vida, irmãos, desculpe eu falar, inútil, porque vive com medo. Mas nessa noite, o Senhor quer te tornar útil para o reino dEle. Quero que você fale com o Senhor, diga para o Senhor qual é o teu medo. Você sabe a história de Davi e Golias. Você sabe que Davi foi vitorioso, Golias foi derrotado. Você sabe que naquele vale a vitória veio. Eu quero dizer para você nessa noite:
O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele está afrontando a sua família, ele está afrontando a sua casa. Talvez não fazem 40 dias, talvez já fazem anos, talvez como o pastor Fábio orou, talvez como aquela mulher do fluxo de sangue já fazem 12 anos. Irmãos, eu orei pelo meu pai mais de 30 anos. O diabo afrontava a minha casa, meu pai era tomado por demônios, meu pai era um alcoólatra. Eu orei por mais de 30 anos pelo meu pai. O inimigo afrontava a minha casa, o inimigo dava medo na minha casa, o inimigo quebrava tudo na minha casa, o inimigo quase fez a minha mãe pular dentro de um poço por medo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se o inimigo, como um gigante, como Golias, veio para roubar, matar e destruir, está afrontando você, está afrontando a sua casa, talvez com uma enfermidade, talvez um problema financeiro, talvez uma luta espiritual, talvez o pânico tenha invadido o seu coração. Você tem medo, medo de sair de casa, medo de estar em lugar fechado, medo de altura. Talvez você tenha medo do que vai acontecer amanhã, talvez você tenha medo da morte. Eu tenho uma boa notícia para você. Se o inimigo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Imagine uma montanha. De um lado está você com seus medos, com seus temores. Imagine outra montanha. Do outro lado da montanha está Golias, eu vou chamar ele de diabo. E 1/3 dos anjos, que agora são demônios, estão com ele. E o diabo com os seus demônios está gritando: você vai para o inferno, a sua vida vai ser de derrota, você não vai conseguir, a enfermidade não vai sair, seu filho não vai voltar, sua família não será restaurada. E o diabo grita lá daquele lado: você não tem força, você não consegue. E nós estamos todos do lado de cá com medo. E o demônio é tão prevalecido que ele sai da montanha e desce lá no vale. E ele vai lá no vale: cadê um de vocês que pode enfrentar isso? E de repente, irmãos, o verbo virou gente. E ele desceu até o vale. Ele desceu até aquele vale da sombra da morte, para lutar a luta que você não podia vencer, que eu não podia vencer. Como Davi foi enfrentar Golias, Jesus foi enfrentar Satanás. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E ele diz: se o inimigo veio para te roubar, o que o inimigo está roubando de você, irmão? Está roubando a sua casa, a sua família, a paz, a alegria, seus filhos, suas finanças, sua saúde. O inimigo veio para matar, ele está matando você, está acabando com você, você está tão fraco, tão desfalecido. Jesus nessa noite, ele diz: eu vim para te dar vida e vida em abundância.